Alegrai-vos e exultai. De Jesus aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. É assim que o Papa Francisco começa neste documento, Exortação Apostólica Gaudete et Exultat, sobre o chamado à santidade no mundo atual, a nos convidar para este rosto mais belo da igreja, que ele mesmo chama-se no número 9, que é a santidade. E assim nós começamos com outro Caminhando com o Papa Francisco, diante deste belíssimo documento. No primeiro capítulo, os santos que nos encorajam e acompanham, é o item que começa a partir do parágrafo 3º. Na carta aos Hebreus, mencionam-se várias testemunhas que nos encorajam a que corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Fala-se de Abraão, Sara, Moisés, Gedeão e vários outros. Mas, sobretudo, somos convidados a reconhecer-nos com tamanha nuvem de testemunhas que incitam a não deter-se no caminho, que nos estimulam a continuar a correr para a meta. E entre tais testemunhas podem estar nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de nós. A sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas, mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. O Papa começa, pois, este documento colocando a nossa realidade, a vida de cada um. Todos, afirmam eles, são chamados a esta santidade. O documento vem o nome Gaudete et Exultat, justamente desta citação de Mateus 5, no versículo 12. E ele é um chamado a cada um de nós. O Papa nos chama de os santos ao pé da porta. São todos nós que, embora não estejamos mortos, nem beatificado ou canonizado, já somos chamados a esta santidade. E de tantas pessoas, nossos antepassados, que podem ter tido uma vida santa, embora não tenham tido esse reconhecimento da igreja. No número 7, ele lembra o que ele chama, ele diz assim: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos, com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas, idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia. Vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Ou, por outras palavras, da classe média da santidade. Assim ele define. No parágrafo 9, ele diz: a santidade é o rosto mais belo da igreja. E é isso que ele pede para todos nós, que sejamos este rosto belo, brilhando na igreja. Mas faz uma ressalva importante. Lembrando aí, Lumen Gentium, o documento do Vaticano II, em seu parágrafo de número 11, que diz que deve ir cada um por seu caminho. Cada fiel, cada batizado é chamado a fazer seu caminho espiritual a partir da sua própria individualidade. Não podemos ser iguais, não podemos de todo imitar os santos. E cada um tem a sua história, cada um tem sua forma de viver e atender a este chamado à santidade. Lembra o Papa, no parágrafo 14, para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religioso.
Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Um chamado a todos. E ali no parágrafo de número 15, ele diz: desde que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade, deixa que tudo esteja aberto a Deus. E para isso, opta por ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. A santidade, então, como fruto. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. A tua missão em Cristo é o item que começa ali a partir do parágrafo 19. E o Papa diz: cada santo é uma missão. Aliás, devemos lembrar da história daqueles que admiramos, veneramos como santos. A missão é o dom que Deus deu a cada um deles e eles bem a cumpriram. Por vezes é difícil compreender essa missão. Muitos sofreram para encontrar, mas cada um encontra. Todos nós poderemos encontrar a nossa missão, até muitas vezes com uma certa tranquilidade, diferente da vida daqueles outros. E ele lembra ali no parágrafo 20 a contemplação desses mistérios, falando na importância de contemplar os mistérios da vida de Jesus. Como propunha Santo Inácio de Loyola, leva-nos a encarná-los nas nossas opções e atitudes. É a adoção dos mistérios de Deus através de sua contemplação que nos ajuda no discernimento e na busca à santidade. Cada um para o seu caminho, cada um da sua forma. No número 24, o Papa diz: Oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Deixa-te transformar, deixa-te renovar pelo Espírito para que isso seja possível. E assim a tua preciosa missão não fracassará. O Senhor levá-la a cumprimento mesmo no meio dos teus erros e momentos negativos. Desde que não abandones o caminho do amor e permaneças sempre aberto à sua ação sobrenatural, que purifica e ilumina. No número 26, o Papa nos faz um alerta. Não é saudável amar o silêncio, esquivar o encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar o serviço. É preciso, como podemos adotar a partir do ensinamento de Santo Inácio de Loyola, que nós sejamos, como bem definia o Padre Nadal, contemplativos na ação. Contemplar é bom, rezar é especial, mas é preciso que haja a ação. No número 29, o Papa diz: isto não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio diante de Deus. Ao contrário, com efeito, as novidades contínuas dos meios tecnológicos, o fascínio de viajar, as inúmeras ofertas de consumo, às vezes, não deixam espaços vazios onde ressoe a voz de Deus. É preciso saber calar, fazer silêncio, mesmo em meio a tantas maravilhas que foi Deus quem nos deu. E nós devemos saber utilizá-los. No parágrafo 31, a respeito do espírito de santidade, o Papa diz: precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto solidão como serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja expressão de amor doado
sob o olhar do Senhor. Dessa forma, todos os momentos serão degraus no caminho de santificação. E, finalmente, no número 34, que encerra este primeiro capítulo, não tenhas medo de apontar para mais alto e te deixar amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de te deixar guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como dizia Leon Bloy, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Então vamos atender esse pedido do Papa, este caminho que nos leva a este chamado, à santidade, que nós podemos atender. Vamos aqui descortinar esse documento a cada semana. Caminhando com o Papa Francisco.